Meu caro ouvinte, meu caro amigo Rafael, imagina você ser atropelado aí por um veículo autônomo, ser sem um piloto, né? Isso também pode acontecer, inclusive tem notícias ao redor do mundo. Você já pensou nisso, meu caro Rafael? Pois é, essa é uma das questões candentes que tem surgido aí relacionadas à adoção de inteligência artificial, né? E inclusive porque tecnicamente, né, a instabilidade dos sistemas é um dos calcanhares de Aquiles de inteligência artificial, porque ela tem uma dificuldade de perceber que está equivocada, muitas vezes. E a legislação civil hoje não tem, como o senhor bem sabe, até melhor do que eu, uma regra clara a respeito de a quem atribuir essa responsabilidade, né? Ao proprietário do veículo, ao desenvolvedor do sistema, ao programador que programou aquela IA para funcionar daquela forma, né? Então, Perfeito. essa e outras questões aí estão surgindo aí, estão demandando essa necessidade de regulação da tecnologia, né? Mas aí então temos que Necessidade de ouvir também nossa pensarmos. anfitriã. Olha ela aí, grande Gabi, tudo Necessidade bem? de pensarmos. É grande Calixto, grande Rafael também. É com muita alegria que eu começo aqui mais um episódio do Justo Agora, mais uma parceria. Então, se vocês não reconheceram, né, o Calixto, Marcelo Calixto, meu orientador aqui na PUC, nos tempos de PUC, né, já há tantos anos juntos, e Gloriosos. estamos muito bem acompanhados, né, Calixto, pelo Rafael Lobato Nosso também. caríssimo Seja Rafael. bem-vindo ao podcast, Rafael, muito, muito bem-vindo. Seu primeiro Muito, Eu bem. que estou bem episódio, né? Já acompanhado convido aí Muito para bem. retornar, com certeza. Muito E vamos bem-vindo, meu falar desse caro. temaço, Obrigado. né? A gente estava aqui pensando como é que a gente vai capturar os ouvintes aqui. E inteligência artificial, administração pública, responsabilidade civil, quer dizer, um tema aí cheio de desdobramentos. Então, muito bem-vindos aí ao podcast. E com certeza, né? Vamos responder essa Obrigado, pergunta obrigado. aí e falar de muito mais coisa, né? Com certeza, Sim, caríssimo. com certeza. É um Então, tema muito agradeço a rico aí. parceria. Agradeço a Imagina. parceria, Sem mas vou problemas. apresentar vocês, né, Não, antes da vamos gente lá. começar. Apresentar, não, o Perfeito. Calixto, né, já é de casa aqui. Mas se vocês não conhecem, Vai né, ele é sempre uma alegria doutor e renovada. mestre. Vamos apresentar de novo. Ele é doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor adjunto da PUC-Rio dos cursos de pós-graduação da FGV, UERJ e EMERGE, e também advogado. E o Rafael, né, que é a primeira participação dele, Advogado Advogado Rafael da da Lobato, Petrobras, né? da Que é Petrobras advogado também, da colega do Petrobras, Rafael. né? Realce. Ele não coloca na bio, né? Eu falei, ó, bota a bio como preferir. Ele Tá colocou assim, né? certo. Advogado da Petrobras, né? Mas, E temos hoje o Rafael também Lobato, então uma parceria dupla aí, né? Ele é advogado master da Petróleo Brasileiro, SA, Petrobras, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, né? A UF, possui especialização em Propriedade Industrial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e atua sobretudo nas áreas de Direito Digital, Proteção de Dados, Tecnologia e Inovação e questões éticas relacionadas. Então, profissionais completíssimos para falar de um tema complicado, minimamente, né? Cheio aí de coisinhas que a gente pode abordar. Então, o que vocês podem pensar aqui para a gente fazer uma introdução? No primeiro momento, o que vocês gostariam de destacar antes da gente mergulhar no tema? ouviu o cara Rafael? O Professor, Rafael é um especialista, né? Como está dito aí. Eu estou aqui só para coadjuvar. Mas diga lá, meu caro Rafael. Não. bom, que isso, professor? Parte de responsabilidade, o senhor é insuperável, inclusive em Não, inteligência vamos artificial, juntos. né? Vamos Mas juntos. vamos lá, né? Falando especificamente sobre assim, esses aspectos mais interessantes da inteligência artificial, né? Parece que está todo mundo um pouco impressionado com tudo que essa tecnologia pode trazer para a pessoa e para a humanidade, né? Acho que, especialmente a partir do chat GPT, esse uso ele foi como que popularizado, né? Você ouvia falar, não, porque tem o algoritmo IA lá do Instagram, porque tem não sei quem que está usando, carro autônomo, mas era uma coisa que você ouvia falar, mas não estava ali no seu cotidiano. De repente, veio o ChatGPT e mostrou toda a potencialidade dessa tecnologia. Então, imagina isso tudo aplicado para a administração pública. Você vai ter ganhos em termos de eficiência operacional, toda a parte de melhoria de prestação de serviços públicos ou criação de novos serviços, como otimização políticas públicas, né? Toda a parte também de melhor controle com relação à conformidade legal, combate à corrupção, né? A IA, como ela consegue trabalhar uma grande quantidade de dados, o que a gente chama de Big Data, ela consegue processar essa informação. Então, você identifica com muito mais facilidade. Imagina um auditor do TCU que quer encontrar irregularidades no contrato, né? Hoje são centenas de milhares de contratos a serem auditados. Então, a agulha no palheiro, né? Com a IA, ele consegue processar esse dado
e já ir direto ao que interessa, nos casos que realmente existe uma irregularidade ou algum indício de irregularidade. Então, você facilita em muito, otimiza em muito todo o serviço público, né? Acontece que também surgem algumas questões de natureza ética e moral com relação à adoção desses sistemas inteligentes, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse documentário do Coded Bias, né? Ou o Dilema das Redes, da Netflix, recomendo muito, Muito Ah, bom, muito também bom. recomendo. porque Já apareceu aqui no eles podcast. Chega a ser já tá assustador. como uma dica, né? É verdade. Vamos reiterar, com E, certeza. Esse É, porque documentário é muito é até interessante porque ele assustador, muito traz interessante. para o dia a dia, né? e você Acho que o alcance percebe de como está todos. exatamente. Já hoje você sofre a influência ali dos algoritmos, né? Pelas redes sociais. É porque ele mostra justamente isso, que há uma assimetria informacional, né, entre o Estado, né, que muitas vezes coleta dados pessoais de forma compulsória, e mesmo empresas privadas, né, como a gente vê nesse coded bias, né, no dilema das redes, uma grande quantidade de dados pessoais, enquanto que do outro lado você tem uma pessoa lá sozinha, fraquinha ali. Então há uma grande assimetria informacional. Por outro lado, teve aquele escândalo, não sei se vocês recordam, do Cambridge Analytica, né? Que o Facebook teria Também famoso, né? repassado os dados Das eleições, pessoais né? para essa empresa de milhões de usuários, né? Que usou Isso, essas informações para fazer direcionamento de propaganda política as eleições, a né? partir de algoritmos nas eleições dos Estados Unidos, né? Então, se percebe que o algoritmo ele faz uma coisa chamada nudging, né? Que nudging em inglês é você empurrar, induzir, né? Então, Uhum. ele acaba explorando a partir da definição de um perfil pessoal gerado dos seus dados pessoais, né? Ele induz o seu comportamento explorando hipossuficiências. Aí na parte de consumidor, eu sou especialista nisso, né, Marcelo? Mas em toda a parte assim Alegria. de vulnerabilidades Sim. volitivas, emocionais, Uhum. intelectuais, e assim o algoritmo ele explora isso para induzir o seu comportamento humano como um produto. Ele vende isso, inclusive, né? Uhum. E pode ser Perfeito. usado para finalidades políticas, econômicas, etc. Então, essas são algumas das questões que surgem aí com relação ao Estado, outras questões que são importantes, né? Não sei se. Aí fique à vontade, hein, Gabriela, para me interromper. Isso Não, também que não ficar isso, Não, é. mas estamos não A ficar com ouvindo gente tom aí de com vai, a palestra, atenção. gente né? vai começando. Eu, Na verdade, a ideia aqui é até trazer esses exemplos mesmo para mostrar para os ouvintes que está muito mais perto. Aliás, já é a verdade, né? Então, esse documentário, eu com até falei com uma certeza. amiga aqui sobre ele. Já apareceu em mais de um episódio quando eu falei de discriminação algorítmica também. Sim. Esse documentário apareceu e faz parte da nossa vida. E esse empurrãozinho, né? Parece que você não está nem sentindo ali quando vê você fez, né? Você tem uma certa inclinação, o algoritmo mapeia tudo, né? É uma loucura mesmo. Parece um livro que a Verdade. gente está lendo. Você conversa, quando você vai ver a rede social, tá tudo aquilo que você estava querendo, que você conversou, né? Exatamente. Aí Isso é você Fala, vai, mas só estou incrível. tá ouvindo pensando o aqui Isso que no eu é falei, jalapão. né? incrível. Quando vê, você entra lá no Não, Instagram, é é só pior do propaganda sobre que jalapão, sobre hotéis do isso. Mas, jalapão. ô Já professor, cheguei a eu esse acho que é ponto. até pior do que Assusta. isso, porque o que acontece? Isso é uma coisa que o pessoal relata, né? Uhum, exato. Se conta, né? Que outro dia eu estava conversando sobre, sei lá, ração de gato, né? E de repente apareceu uma propaganda lá, Whiskas no Exato. meu celular, não sei o quê, né? Só que é pior do que isso, porque, na verdade, esses algoritmos eles estão conseguindo ler, de certa forma, desejos no nosso próprio subconsciente. É Por que gravíssimo. isso, né? É um conceito que até um pensador chamado Byung-Chul Han chama de panóptico digital. Qual que é a ideia? É você voluntariamente acaba alimentando esses algoritmos com dados pessoais, eles definem então um perfil de interesse, comportamento, ele compara isso com outras pessoas, então, poxa, o Marcelo Calice é um grande jurista estou vendo aqui na parte de responsabilidade, de repente ele tem interesse de livros sobre direito digital e de responsabilidade, Começa a inteligência aparecer, né? artificial, e de repente Verdade. aparece uma propaganda. Aí, caramba, mas eu nem cheguei a falar, eu estava pensando nisso, poxa, preciso comprar um livro sobre responsabilidade aí de inteligência artificial. Aí, de repente, aparece uma propaganda, né? Então, eles Aliás, o tratam primeiro esses que eu vou dados. comprar é o seu, Rafael. O seu já está saindo Ah, aí. É, Estamos obrigado. de e olho, estamos vamos fazer a aguardando. divulgação, Depois claro, a né? Aqui Gabi ao vai final divulgar. Legal, também, na legal. O postagem, nosso vocês que ouvinte estão aí no quer conhecer Instagram, também. seguem o Instagram, vocês vão ver aí, vamos fazer a divulgação completa. Mas é Mas assustador, né, Agradeço. Rafael? Eu é queria até ouvir verdade. de É, vocês, porque quando a gente estava conversando, pensando aqui nas ideias para trazer para o episódio, você falou, é um tema que tem um viés ético muito forte, né? E você já mencionou brevemente.
Mas uma Isso, implicação, o algoritmo está invadindo a sua consciência em essência, né? É isso que a gente está falando aqui com esses exemplos todos. Mas como é que isso acontece, né? exatamente. Eu acho que é interessante a gente mergulhar um pouquinho na ética e também falar um pouquinho o que seria o conceito de inteligência artificial. A gente já trouxe Ah, alguns sim. exemplos aqui, até Bacana. para que a gente consiga traçar essa relação, esse paralelo e aplicar isso à administração pública, né? Que é o cerne aqui do trabalho, claro, né? Da sua pesquisa. Isso. Vamos falar sobre várias coisas, porque está tudo ligado, a gente não pode destacar, né, só um pedacinho ali do sistema. Mas partindo aqui de um ponto de vista mais de contextualizar, de trazer conceitos, a importância da ética aqui, e a importância de entender, tá, o que que é IA aqui, e para a administração pública, especialmente. Você deu o exemplo do TCU, né, de um contrato. Uhum. Bom, perfeito, né, Gabriela? Primeiro, entender a ética, eu adoto uma perspectiva mais aristotélica do conceito de ética, né, que está muito voltada à definição de bem, né, do ato moralmente bom, né? E aí, como a gente está aqui falando de uma série de problemas aí que afetam o comportamento humano ou que causam dano a pessoas, né, ou que tem uma dimensão até de bem comum, bem social, né, você acaba trazendo, então, essa discussão, né? Por exemplo, né, o próprio, não sei se você conhece as três leis da robótica que foram propostas por Isaac Asimov, né, que é um grande escritor a respeito aí de ficção científica de inteligência artificial, né? Ele coloca Conhecidíssimo como a Asimov. primeira É, lei... Oi, desculpa, Calista. Conhecidíssimo Asimov, né? Isaac Conhecidíssimo, Asimov, né? obras aí maravilhosas. Então, ele Eu, estabelece Robô, ali né? Que tem o Eu, Robô, inclusive. exatamente Exatamente. essa obra, que inclusive tem um filme, o Eu, Robô, e inspirou vários filmes a respeito Sim, desse tema, sim. né? Que é justamente essa temática, né? De ética e tecnologia, né? Quais são os limites do progresso técnico, né? Perfeito. Porque a gente vai ver que nem tudo que é tecnicamente possível é bom ou moral do ponto de vista ético, né? A primeira lei de Asimov é a maior demonstração disso, né? O que diz o Asimov na primeira lei? Diz o seguinte, que um robô, ele não pode causar dano ou fazendo mal a um ser humano ou permitir, por omissão, que um ser humano sofra um mal. Então, ali a gente já tem bem claro um aspecto ético da tecnologia, né? Que a gente pode materializar na primeira pergunta lá que o Marcelo colocou aqui, né? Que é no caso de um Autônomo, dano né? causado no por um carro, né? veículo autônomo, né? Claramente Perfeito. ali o sistema automatizado foi lá e, enfim, atropelou uma pessoa. Então, já vão trazendo esses dilemas éticos. Só que isso também tem uma dimensão que eu diria que é social, que diz respeito à realização do próprio bem comum, né? Porque, veja, nem tudo que é tecnicamente possível é moral do ponto de vista ético, como eu falava, né? Então, Sim. você, quando isola, né, aí falando da parte da administração pública, né? O artigo 37 da Constituição Federal elenca os princípios que regem a administração pública. Perfeito. Dentre eles, o princípio da eficiência, né? Agora, isolar a eficiência da ética, por que não é uma coisa boa? Porque você pode usar a eficiência para causar um mal, para fazer coisas ruins, né? A Certeza. tecnologia, ela tem justamente como qualidade própria a eficiência, funcionar bem, né? Melhorar uma atividade para aquela finalidade, né? Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, da Alemanha, enfim, da Segunda Guerra Mundial, né, do nazismo, né, que os Foi o que nazistas eu pensei também. eles desenvolveram uma técnica, né, eles eram eficientes tecnicamente para assassinar, para o Exato. extermínio de judeus, inclusive todo aquele sistema de câmara de gás, era tudo pensado para ser uma coisa, olha, para otimizar um extermínio de toda uma população, de toda uma raça, né? Então, veja só, a consequência grave que você tem se você separa a ética da técnica, né? Quer dizer, da eficiência da moralidade. Então, é fundamental que você tenha uma combinação entre eficiência com, aí, voltando ao artigo 37 da Constituição Federal, com o princípio da moralidade administrativa que já está lá hoje, né? Só que olha que interessante, quando eu combino uma coisa com a outra, não só eu vou ter um agir ético bom, o verdadeiro, como também vou ter um agir ético excelente, porque, por um lado, a Constituição me manda a ser eficiente, por outro lado, ela me manda a ser uma pessoa moralmente correta, né? A combinação entre as duas coisas gera o que? A excelência, que é adotar os melhores meios para atingir um fim bom, né? Que é realizar enfim, o bem. Isso é excelência. Então, isso acaba, então, funcionando como até um estímulo para
eu até não ficar tão preocupado com as questões de restrição, mas no fundo eu tenho que procurar usar essa tecnologia para eu realizar o bem comum da melhor forma possível, ou a efetivação de direitos e garantias fundamentais. Aí, desculpa, eu acho que eu acabei me perdendo um pouquinho aqui falei um pouquinho mais dessa parte ética, né? Mas com relação à definição, né, Gabriel, que você colocou também, como a gente pode definir inteligência artificial, né? Na verdade, você não tem um conceito, uma definição pacífica a respeito, né? Ainda que haja mais ou menos um consenso com relação a uma ideia que foi desenvolvida por Alan Turing. Você já deve ter ouvido falar nele, né? Também, No com este grande nome. Exato. cientista da computação. Por exemplo, tem Sim. um filme recente sobre que chama O Jogo da Imitação. Não sei se vocês viram. Isso eu acho O que eu Alan não vi, não. Turing, ele foi o grande responsável por quebrar o sistema de criptografia que foi desenvolvido pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, chamado Enigma, né? Então ele conseguiu desvendar como a chave de criptografia e assim os aliados conseguiam descobrir quais eram as estratégias e planos de ataque dos alemães. E se acredita que isso teria encurtado a Segunda Guerra Mundial em 2, 3 anos e assim poupado centenas de milhares de vidas, né? Agora, o Alan Turing, ele também é um grande entendedor, né? Uma grande referência nessa temática de inteligência artificial. E ele lançou uma forma de pensar de como identificar se o sistema é inteligente ou não. O que seria uma inteligência artificial? Que é o que ele chamava de teste, foi chamado de teste de Turing ou jogo da imitação, que é basicamente o seguinte: é você colocar um sistema, né? Imagina você tem lá duas salinhas fechadas, uma com uma pessoa, né, um ser humano, e outra com um computadorzinho, e uma pessoa de fora, né, que não sabe quem está em cada sala, está uma sala fechada, e essa pessoa de fora ela vai fazendo pergunta para uma pessoa, para um e para outro, né? Vai perguntando para o sistema, para outra pessoa. Se a pessoa de fora não conseguir descobrir quem é o ser humano e quem é o sistema, né? O sistema de computação passou pelo teste, né? Não sei se ficou claro, deu para entender bem? Interessante, É interessante. muito interessante quando a gente É. para Isso para por quê? pensar nisso. E a É. partir daí, a gente já pode entender, no fundo, o que define uma inteligência artificial, né? Que é justamente essa capacidade de. É um sistema que tem capacidade de emular ou imitar atributos próprios que são de seres inteligentes, né? Que é basicamente o quê? É a capacidade de cognição, de entender, né? É a capacidade de intelecção, de raciocinar, né? E a capacidade de volição, que é decidir, né? Então, um sistema que consegue fazer isso, essas três características, é um sistema de inteligência artificial, né? Então, a gente pode definir uma inteligência artificial, resumidamente, como um sistema que ele imita capacidades próprias de seres inteligentes. Então, a partir de objetivos pré-determinados que são atribuídos a ele, ele consegue fazer previsões, consegue fazer recomendações ou decidir, né, de uma forma autônoma. Então, eu costumo definir dessa forma um sistema de inteligência artificial, tá? Não Perfeito. sei se, Não, É ficou. bem interessante, né, Calixto? Eu até É, queria te é, ouvir também em relação a isso, não, mas essa eu ia questão da falar, ética, né? né? Exato. A Também, questão voltando um pouquinho da fala dele, porque a própria Constituição, né? Eu acho que a grande ideia aqui é que as pessoas têm a máquina tudo pode. E não, a gente tem princípios constitucionais, a gente está pensando em tem que inteligência artificial estabelecer ligada ao limites, né? direito, à administração pública, né? exatamente. Então Exato, a gente tem exato. princípios ali, né? Para quem não conhece, para quem nos escuta aqui, que não é da área, nós temos princípios, né? Então não é isso, a máquina domina e acabou porque é uma inteligência superior, e tudo. Não, não é assim, né, Calixto? Eu acho que a gente tem que Não, com trazer, a gente certeza. sempre traz o É, limite, né? Quando a gente e traz um foi. episódio aqui, o Quando ele- ordenamento, né? o Rafael colocou bem, quem já teve a chance de visitar um campo de concentração, né? No caso, eu fui a Dachau, né, como a gente fala, Dachau, enfim. Eu lembro que na época eu falei com a minha esposa, era uma máquina de matar, né? Realmente, assim, criaram uma estrutura incrível, né? Com o objetivo único de matar. Então, você fez Uma lá desde o eficiência cadastro, técnica, uma eficiência absoluta, tecnologia para né? Os matar, caras né? faziam o cadastro e tal, quando veio para encaminhar para a câmara de gás, quer dizer, então você vê a que ponto a falta de controle, né? De algum controle ético, enfim, pode Um produzir. extremo muito grande, né? Também um exemplo muito Exatamente. emblemático aí da história, né? Muito Que todo mundo emblemático, é. conhece, infelizmente, né? E, Tantos e a- documentários, livros, séries, exato. né? Que falam
sobre isso. E agora falando já da IA propriamente aqui, e como já citado é o chat GPT há pouco, também chama atenção, que ele chama IA generativa, né? A capacidade já dele criar, né, textos, enfim. Eu, claro, como professor, fico preocupadíssimo, né? Tem que passar no controle extra aí de se o aluno escreveu, com quem de fato escreveu aquele texto. E aí, só para dar um exemplo trivial e singelo, mas acho que clareia, enfim, ajuda o ouvinte a entender. Certa vez eu participar de um congresso na Bahia e um colega professor mandou no Zap aqui dos professores um texto, né, sobre o Mar da Bahia, né? Um poema belíssimo, Mar da Bahia e Aham. tal, me perdi, água maravilhosa, blá, blá. Aí tu, pô, parabéns, pô, eu não sabia que você era poeta, tu me elogiou, aplaudiu, eu falei assim, mas não foi eu, foi o chat GPT. Quer dizer, então parecia um poema belíssimo, eu achei um poema bonito As até, né? pessoas pedem para escrever tudo, Então, né? exato, e Poema, aí, histórias, mensagem é, de, quero botar um post, né? assim, tem E a tudo para inteligência enganar artificial, o eu acho que o leitor chat mesmo. GPT chama atenção, porque Exato, é muito acessível também, né? Você faz um cadastro ali, qualquer um já mexe, você exato. começa a conversar ali com a E inteligência artificial e alimentando, né? Eu acho que é uma grande basta fornecer ilusão que as cinco, seis pessoas têm. palavras. Um outro colega também falou assim, escreveu no chat GPT, quero uma história passada no bairro tal do Rio de Janeiro, envolvendo duas pessoas, botou lá os nomes, e que tem um final, ao mesmo tempo, cruel, mas, sei lá, feliz, alguma coisa assim. Aí, quando veio um texto, né, de 2 páginas do chat GPT, e o cara conseguiu criar todo um enredo, né? Aí eu falei, Agora, caramba, todo mundo que lia professor, aquilo ficava admirado, né, meu caro Rafael? então, professor, provocando o senhor, porque, enfim, essa acho que é uma grande questão. Eu participei agora do Congresso Brasileiro da Sociedade de Computação na semana passada, né, em João Perfeito. Pessoa, né, e uma das temáticas que foram colocadas é justamente essa, né, como é que fica a IA na educação, a gente vai proibir, vai combater o seu Exato. Grande uso, vai questão. permitir, né, e foram feitas várias colocações, várias abordagens, né, mas um aspecto interessante, eu até ouvi de um outro evento que eu participei de um professor lá que é pesquisador lá na Suíça, né? Uhum. Ele comentava o seguinte: olha, eu acho que o maior problema não é tanto o que o pessoal fala, né? Olha, a inteligência artificial vai substituir os empregos, ela vai dominar tudo, né? Vai ser uma massa de pessoas ali sem ter o que fazer, né? Na verdade, isso não vai acontecer. O que vai acontecer na prática é que uma pessoa que sabe usar bem essa ferramenta, né, ela vai ter realmente um diferencial em relação a uma pessoa que não sabe usar essa ferramenta, né? Porque, assim, Perfeito. efetivamente, a IA vai impactar em todas as atividades, todas as profissões, mas, assim, ela não vai substituir plenamente, né? E Perfeito. ele usava até um exemplo que eu também adotei no meu livro, né, depois a gente vai comentar, que é o caso do Kasparov, né? Não sei se se recordam, acho que foi em Xadrista. 96, Eu lembro, na minha infância era do... Karpov e Kasparov. Olha Sim. aí, poxa, Eram grande jogos jogador de intermináveis de xadrez aí, xadrez, né? é esse mesmo. Poxa vida, eu lembro, eu era garoto, só se eu tudo era Karpov e Kasparov, jogavam 2 dias Aham. inteiros, não terminava a partida, me chamava a atenção. Ah, legal, porque o Kasparov ele foi desafiado pelo a inteligência artificial da IBM chamava Perfeito. Deep Blue, né? Que era chamada de Deep Blue. E de fato ele perdeu para esse sistema, né? E isso fez com que ele refletisse a respeito, né? E aí depois ele até fez uma conferência em que ele falava assim, olha, não tema as máquinas inteligentes, trabalhe com elas, né? E ele fez uma experiência Perfeito. muito interessante, porque ele fez um campeonato de xadrez que funcionava da seguinte forma: você pode jogar sozinho, você pode botar uma IA para jogar, ou você pode usar a IA como uma ferramenta para jogar lá aquele campeonato de xadrez, né? E adivinha quem ganhou, Isso Marcelo? da máquina, né? Não. Dessa vez, não? Olha que interessante, quem ganhou foi a pessoa que usava a máquina. Então, Ah, qual a perfeito. conclusão que o Kasparov chegou? Olha, o importante não é você ter uma máquina super poderosa ou você ser um grande, no caso, um especialista no tema, né? Porque quem ganhou eram pessoas que não necessariamente eram os melhores jogadores de xadrez e não necessariamente usaram o melhor sistema, mas eram aqueles que melhor dominavam o processo, eram aqueles que melhor sabiam utilizar aquela ferramenta para o objetivo que eles tinham que realizar, né? Então, eu acho que no fundo, o futuro ele tende ao que a gente chama de human augmentation, né? E aí já falando de um dos princípios que eu coloco com relação, princípios éticos, né? Que Perfeito. eu coloco assim, que deve nortear a regulação de inteligência artificial na administração pública, né? Que é a centralidade do ser humano, né? É você procurar privilegiar o que eu chamo de human augmentation, né? Mais do que uma substituição, é você aumentar, você otimizar
usar a tecnologia como uma virtude artificial que melhora e te torna capaz de produzir mais resultados, a chegar mais longe, né? Inclusive, na minha visão, isso estaria de acordo com até está previsto no artigo 7º como direito social da Constituição Federal, que fala, né, que a lei deve proteger os trabalhadores em face da automação. Da automação, Então, né? Bem eu lembrado. acho que tem que ter isso em É vista, ou tudo seja, ligado, né? Interessante é até a tudo fundamentação interconectado, aqui, que Talvez a o gente né? Constituinte pode tenha sido pensar. visionário, né, em 88, né, pensando isso aí. Embora que essa Já, automação em 88 ele pensava a máquina mesmo, aquele lá, o mas turno mecânico e Máquina tal, mas propriamente serve, dita, né? serve na Mas robótica, né? artificial, acabou. exatamente. Acabou tendo essas Interessante, implicações. Mas perfeito. eu acho interessante a gente ressaltar esses conceitos iniciais. São muitas coisas que a gente pode abordar aqui. E é Com legal dizer que está certeza. tudo ligado. Né? Tá tudo É, ligado, tudo conectado, o direito é um sistema, né? Então a gente não pode sair pensando, é a máquina, é o chat GPT, então tudo bem, né? Serve para qualquer coisa. O exemplo do carro também, a gente tem que pensar sempre em regular, em proteger, tutelar. E se tiver algum problema, né? Como é que a gente vai resolver isso? O direito está sempre pensando, por isso que parece, né? Me parece, né, Calixto, que é um dispositivo Exato. visionário. Mas a gente fez aqui, elencamos uma série de problemas, né? Alguns a gente até abordou aqui, no exemplo do carro, responsabilidade civil, a gente vai chegar lá. Mas tem vários problemas, né, Rafael? Inclusive você aborda bastante nas suas pesquisas, na sua tese, esses problemas. Alguns a gente destacou aqui, né? Queria também ouvir o Calixto em relação a isso. Mas você fala do monitoramento do comportamento humano, por exemplo, viés do algoritmo, né? Você falou aí da consciência, né? O algoritmo entra ali na gente, sabe isso. exatamente o que queremos, né? E aí temos a responsabilidade civil aqui também, né? Talvez já como uma solução, um instituto aí que falamos tanto, né, Calixto? Nosso querido Instituto Exato, aí da Responsabilidade Civil de Pesquisa, né? Objeto aí das nossas pesquisas. Eterna pesquisa, né? Eterna pesquisa que não acaba, né? A pesquisa Não continua, não acaba, sai sem da gente. finalidade. São E os agora novos no, com a danos, né? IA, As novas fontes de danos, e a IA está aí, né? novas Novas fontes de fontes de danos, danos. exatamente, né? Então, o instituto que a gente estuda há tanto tempo já está aí no Código Civil, que já foi Exato. objeto das nossas pesquisas, mas agora diante da IA, né? Então, um ponto muito rico aqui que a gente escolheu, né? Problemas, sempre tem problemas, né? Abordar, né? Feliz ou infelizmente, o direito, né? Tentando ali encontrar a melhor forma de solucionar, de oferecer respostas a essas questões concretas. Eu queria ouvir vocês a respeito disso, né? A gente elencou aqui alguns problemas, né? Para falar. Perfeito, Gabriela. Então, assim, acho que um dos problemas, na minha visão, mais preocupantes, né, que você até comentou, é o risco de uma ditadura algorítmica, né, por parte do Estado, né, que já está acontecendo hoje, agora na China, né, diga-se de passagem, né, porque eu falava, né, o Estado ele tem um poder de acesso compulsório a dados pessoais, né? Porque a gente faz declaração de imposto de renda, você tem essas pesquisas de IBGE, enfim, emite nota fiscal de compra. Então, tem uma série de essas câmeras de vigilância que há nas cidades, em lugares públicos, né? Então, isso tudo são uma série de dados pessoais. Agora, imagine uma pessoa que tenha isso tudo e começa a cruzar essas informações. E aí, a partir daí, começa a saber exatamente quais são os gostos da Gabriela, onde ela gosta de estar, com quem ela está. Veja que é uma realidade que está superando, inclusive, assim, os livros mais distópicos, né, como o 1984 do Orwell, né, que falava justamente, né, das chamadas teletelas de vigilância populacional, etc. Como eu falava, isso já está acontecendo na China, né? Lá tem um sistema que chama Social Credit, né, de crédito social, né, que o governo chinês implantou, alegando que haveria uma falta de confiança entre os cidadãos, né? Eu não sei exatamente com quem conversar, com quem confiar, fazer negócio e tal. Então, como é que eles fazem isso? Eles têm, então, uma espécie de score, que é uma pontuação que se atribui a cada um dos indivíduos em função do comportamento, né? Que na visão do Estado é tido como um bom ou mal, né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que faz tudo que o Estado chinês manda fazer, defende os valores do Estado chinês, que eles veem lá do que você eventualmente publica na rede social, né? Você cumpre direitinho as leis do trânsito, você não faz nenhum tipo de crítica, né, ao governo chinês, isso vai te dando pontos, né? Em função desses pontos, você pode ter ou não acessos a uma série de serviços públicos, né? Ou, por exemplo, fazer uma viagem por um trem-bala ou ir para um outro estado chinês, até acesso a um serviço de saúde um pouco melhor, a uma oportunidade de emprego, a um financiamento, etc. Né? Por outro lado, uma pessoa que não é tão assim, de acordo com as normas do Estado chinês, ela acaba tendo uma pontuação menor e, portanto,
não tem o acesso a uma série de serviços que são disponibilizados, né? Isso a partir também de câmeras de vigilância pública, sistemas de IA, monitoramento que a gente chama de visão computacional, né? E é interessante que essa informação ela é aberta para qualquer pessoa. Então, imagina, você está lá dentro de um vagão de metrô, você quer saber, poxa, será que essas pessoas aqui são confiáveis? Esse cara aqui, né, vamos ver a nota aqui dessa pessoa aqui. Poxa, essa pessoa tem uma nota alta, então deixa eu falar com ela, deixa eu ficar amigo dela. Essa outra aqui, não, essa aqui Para tem nota baixa, deixa eu aproximar, ficar longe né? desse Parece cara, um livro, né? Pronto, né? seu Mesmo, povo. parece um livro. Efetivamente, quer dizer, a realidade está superando a ficção, né? Que Então, loucura. esse é só um exemplo de como a IA, né, ela pode realmente entrar, digo assim, nos recônditos de consciência da pessoa, porque, no fundo, o Estado ele passa a ditar o que é certo e errado e controla o seu comportamento, né? É aquele fenômeno que eu chamava de panóptico, né? Tem observação, né? Então, Total. Né? esse é um dos aspectos. Não sei se o Calixto gostaria de comentar ou Não, eu consigo comentando eu só, outros. enquanto você falava, além de ficar, claro, muito preocupado, né? Eu lembrava que aqui no Brasil ainda se discute muito o credit score, né? Score de crédito do consumidor, mas na verdade estamos vivendo o human score, talvez possa dizer, né? O score humano, né? Como avaliar as pessoas, graduar as pessoas e com isso dar benefícios ou não a essas pessoas, pelo que você está falando, realmente é uma questão que chama atenção e, é claro, é um baita desafio que nós temos que pensar, né, as consequências disso, né? Por onde estamos A gente quer caminhando, né? permitir, e aí entra É também Exatamente. o assustador debate da mesmo. regulação. É. A gente quer permitir que esse tipo de sistema seja E é que isso construído, aconteça, não parece né? não fazer nenhum sentido, né? Assim, ofende nada a pessoa humana, que é o nosso grande princípio constitucional, né? Também buscar Aham. proteger a Determinadas dignidade de pessoas todos. podem ter acesso Exato. Uns podem, não àquilo, podem. então vão para o Aí não trem e faz, outras é não podem. perigosíssimo. Mas, meu caro Rafael, como você ia falando, você sabe que eu fico sempre desconfiado dessa questão de reconhecimento facial, por exemplo. Eu não, a Gol vive me pedindo, faça reconhecimento facial. Não, não, eu prefiro fazer o Isso. check-in aqui no celular mesmo, que ficar botando o rosto lá. E sempre que vem lá no Instagram, como é que você vai ser daqui 10 Isso. anos? Bota seu rosto aqui. Eu nunca botei, porque eu sempre desconfio que alguma coisa Aquele vai ser filtro, né, que usada todo mundo depois, usa. né? Inclusive, eu É, não sei se vocês estão sabendo, mas o próprio, a gente está usando o Meeting, né? Para fazer perfeito. Então já estão, Meeting, alguém não, está nos perdão, manipulando. perdão. Estamos usando o O Zoom, estamos Zoom, o usando o Zoom. Zoom. E o Exato. Zoom, eu não sei se vocês estão sabendo, ele mudou os termos de uso dele para dizer que ele vai poder utilizar Eita, as faces das pessoas que vão aparecendo nas reuniões para fazer, enfim, reconhecimento de emoções, reconhecimento enfim, reações humanas para treinar o algoritmo deles, né? Então, isso já meu também Deus. gerou, outra discussão Não ética dá aí, para poxa, ele pode fugir, né? usar, Se você Não tá né? dá Quer para vivo, se dizer, você fugir, né? existe, se você tem um isso, smartphone, acabou. exatamente. Começar a botar uma figurinha aqui no meu rosto, então, para disfarçar. Aí vai É precisar isso. do papel de parede, né? Mudar o papel de Do parede, vamos papelão, né, pensar uma atrás. coisa. Toda Poxa, a temática do deepfake também, né? Não sei se vocês viram exato. aquela propaganda Uhum. da Elis Regina, né? Ah, Que sim, aparece incrível, né? ela coadjuvando com a Maria Rita, A né? Maria Filha Rita, dela. a mãe e Então, filha, um poxa, belo aí debate, né? também outras questões éticas. Eu posso, de certa forma, Exatamente. trazer uma pessoa que e usar a imagem de uma pessoa como se ela estivesse viva, E já etc, Exato, fala de etc, herança né? digital, né? Teve um episódio de deepfake muito interessante também aqui que eu gravei. Recebi exato. o Bernardo lá, colega da PUC também, Bernardo Ah, Ascioli. sim, lembro E dele. tem uma relação com inteligência artificial, claro, e herança digital até onde pode, né? Daqui Perfeito. a Sim, É pouco tem. sim. porque. Outro dia eu tava vendo um cover de Uhum. músicas até brasileiras, mas cantadas por. Acho que era o Fred Mercury cantando alguma música É mesmo, brasileira. é? Isso já vai ser cada vez Interessante. mais comum, né? É. É, Então, aí você cria esse dilema, porque no caso da Elis, pelo menos, de fato, ela gravou aquela música em algum momento, mas não pilotando uma Kombi, né, não com a filha. isso. Mas aí Sim, você são começa a outras pensar, e daqui a questões, pouco né? resgata aí um político, por exemplo, que tinha uma visão e bota ele fazendo um discurso contrário, quer dizer, as Exatamente. pessoas vão falar, pô, mas o cara disse isso 20 anos atrás. Não, não disse, não foi ele. Então você tem vários dilemas realmente gravíssimos aí, né? Até que É, ponto a gente pode fazer esse tipo Muitos problemas, de né? reconstrução, digamos Por isso assim. que escolhemos alguns mas- aqui, né, Rafael? Acho que a gente tentou É. elencar os principais, porque são é, vários, né? São uhum. vários aqui, tem uma listinha que a gente fez. Não, pois é. Acho que a gente precisa pensar então numa regulação, né, meu caro Tem que pensar Rafael? numa A solução gente agora, Qual é a né? sua falamos dos proposta aí? problemas, mas qual é a solução, né? Porque, como eu falei lá Exato, atrás, o direito está sempre pensando numa solução. Isso. Inclusive, você exato. apresenta isso de forma muito interessante, aprofundada, claro, no seu trabalho. Mas qual seria a solução aqui? A gente vai chegar na responsabilidade civil também, né? Eu Opa, estava Mas me qual a também. solução lembrando que você aqui, vamos apresenta chegar aqui pra lá. Mas gente? vamos ver um pouco, Então, Rafael, vamos aí, lá. tá? Eu estava me A lembrando da frase regulação. do Ah, Kelsen, né? Eu acho que num dos prefácios, né, no prefácio da obra dele, Teoria Produtiva, ele fala, né, que o direito ele costuma cochear
atrás, né, do progresso, né? Então a gente fica sempre, Sim, né, É. um pouco correndo hoje vai atrás, né? avança e vai um pouco correndo atrás para buscar uma solução que é necessária, né? Com relação a, então, como resolver esses dilemas éticos, jurídicos que estão surgindo e que demandam uma solução imediata, porque eles estão aí hoje, agora, né, acontecendo. Verdade. É urgência, né? Existe hoje, como vocês sabem, na verdade não há uma lei geral, não há uma lei específica regulando a inteligência artificial enfim, no Brasil, né? Perfeito. O que você tem é uma estratégia brasileira de inteligência artificial, né, que foi aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, se não me engano, em 2021. Né? Mas, assim, quase que é menos que uma carta de intenções, eu diria, porque ela é extremamente genérica. Coloca, não, temos que investir em tecnologia de IA, temos que buscar aí referências éticas, temos que, né, estimular o setor privado, mas, assim, ela não estabelece metas, ela não dá um diagnóstico, ela não fala quais são as fontes de recursos, então fica um soft, bem soft, né? Sim, Essa estratégia brasileira de inteligência artificial, né? O que você tem hoje é há um PL de lei, um projeto de lei Vanderlei. que está Perfeito. sendo, assim, hoje o principal que está sendo discutido no Congresso, acho que é o 2338, É, né? 2338, eu guardei isso para 2338, facilitar. 2338 de 2023. exatamente, que é esse PL que foi resultado do trabalho de uma comissão de Uma juristas que foi comissão, nomeada pelo exato. Senado, né? Que realizou audiências públicas, eventos e tal, e uma abertura com a sociedade para discutir, né? Eles elaboraram, então, uma redação, né? Uma minuta de PL, mas, enfim, está em discussão. A gente não sabe se vai ser aprovado Que vai aí, resultar, né? o que vai resultar e quando vai ser aprovado, né? E se vai Sim, ser esse efetivamente o projeto. O fato é que a gente tem hoje um vazio legislativo efetivo, né? Então, o que eu proponho? Eu proponho que, no caso da administração pública, né, que é o meu enfoque, que com fundamento no princípio da moralidade administrativa, esse princípio que a gente falava, né, que está já previsto está lá no 37, né? artigo 37 da Constituição Federal, e que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele é dotado de autoaplicabilidade, e, portanto, não depende de uma regulamentação por lei, né, Perfeito. os órgãos e entidades da administração, né, devem exercer o que eu chamo de uma autorregulação, né, seja por um guia de conduta, seja por uma norma, em que ele estabeleça ali como vai se dar o uso ético e jurídico da inteligência artificial no âmbito do respectivo órgão, né? Um exemplo concreto que isso está efetivamente já acontecendo hoje no caso do Poder Judiciário, né, o CNJ ele emitiu uma resolução, né, que foi seguida de uma portaria que estabelece quais são os parâmetros éticos e jurídicos, inclusive usar a palavra ética, em que pese não ter Perfeito. mencionado o artigo 37, né? Porque, Uhum. enfim, é Poder Judiciário, mas que regulamenta o uso dessa tecnologia no âmbito ali dos órgãos do Poder Judiciário. Então, ele exerceu uma autorregulação. O que eu defendo é que isso seja feito em todos os órgãos de entidade de administração pública. Né? Legal. E por quê? É uma forma de você já ter hoje uma resposta, né, a essas questões, e eu acho que essa é a melhor forma de lidar com esse assunto, porque assim, cada ente, cada órgão tem uma realidade, tem uma idiosincrasia, né? Por exemplo, o Tribunal de Contas da União vai ter uma situação lá de uso de IA para fiscalização de contratos, né? O Ministério da Saúde vai poder usar IA, por exemplo, para, sei lá, fazer triagem, né, para uso de leitos de hospital, por exemplo, né? Será que vai poder ou não vai poder usar essa tecnologia, por exemplo, né? No caso, sei lá, né, do CAD, né, vai usar uma tecnologia para analisar ato de concentração, enfim, por assim, por aí vai, né? Então, cada órgão tem uma realidade muito diferente da outra. Então, não dá para você estabelecer uma regra geral aplicável a todos os casos. Você tem que realmente ter uma regulação específica, né? E a Agora, isso é importância dos perfeitamente princípios compatível. também, né, Rafael? Oi? A importância dos princípios, né, também, justamente por isso, né? É muito Exatamente, interessante assim. a sua construção, né? Eu achei, a gente fez um tópico aqui especificamente para falar disso, porque a construção, eu acho que é perfeita, porque é uma maneira da gente já conseguir atender os anseios, as necessidades, que é o que o direito busca, né, diante dessa urgência de tudo aí que a gente falou, ao longo do episódio, os Isso. princípios aparecem justamente para preencher, né? Não preencher, Isso. mas oferecer soluções, respostas já mais Mas esse é imediatas. outro ponto, Gabriela, porque o que acontece? O problema, mas o princípio exatamente, é uma verdade fundante, um norte, uma referência. Inclusive, no meu livro aí, que recentemente foi publicado, eu proponho 9 princípios, só que, assim, o princípio por si só, ele não trata do problema diretamente, né?
Mas qual que é a Exatamente. minha ideia? É você usar esses princípios para que eles regulamentem, perdão, para que o órgão ou entidade, a partir deles, regulamente em concreto a situação, para que não fique só numa Exatamente. intenção, olha, tem aqui o princípio aqui da centralidade do ser humano, tem o princípio da correção de viés algorítmicos, mas olha, aqui no caso, né, dessa entidade aqui, por exemplo, né, como isso vai funcionar, né? É, o Ou sei lá, princípio norteia, né, Rafael? Na norteia, verdade, mas eu ele precisa acho. ser concretizado, né? Exatamente, né? Eu acho que Então, é muito mal comparando, né? Como se o princípio fosse um manual de instruções, mas quem vai dizer quais são as instruções, né? O que que tem que estar lá dentro do manual é o órgão, né? Cada órgão, né? Que a gente chama exatamente. pluralidade, né? Traduzindo aí para os leigos, né? Que nos ouvem, meus amigos engenheiros, né? Que dizem que não entendem nada do podcast. Então, é mais ou menos por aí, passa por aí, né, esse raciocínio. Então, usar o que a gente já tem, claro. Por mais que a gente tivesse uma lei, né, Rafael? Claro, você estudou isso de Isso. forma aprofundada. Por mais que a gente tenha uma lei, eu acho que isso é uma grande ilusão. É que eu tinha, inclusive, quando entrei na faculdade, que eu acho que muita gente que não conhece tem também, que a lei vai cumprir é, determinados requisitos e vai se Resolver encaixar tudo, em né? todas as situações, como se fosse um Lego, né? Exatamente. Um quebra-cabeça. E não é, mesmo que a gente tivesse uma lei muito completa, gente, de repente amanhã o Rafael vai pegar um caso, ele vai ver ali, poxa, a lei não está falando disso. Não tem nenhuma Exatamente. hipótese. Aí entra aquela questão, é taxativo ou não é taxativo? Então, daí a Uhum. importância dos princípios, mas que também cada órgão consiga, né, regulamentar ali, até porque cada órgão entende de si, né? A gente está falando aqui de administração Exatamente. pública, né? Então, a pluralidade é muito grande. Então, é impossível pensar aqui numa lei que fosse pegar e abarcar todos os pontinhos, É. né, E necessários para mesmo que o que sistema advenha, funcionasse, né? isso, e mesmo que advenha uma lei, né? Vamos imaginar que amanhã é aprovado O o PL projeto que a gente falou, 2338, né? Ele é perfeitamente compatível, né? Que é o que a gente chama de heterorregulação, né? Com uma autorregulação. Porque esse PL, ele fala, né, que ele adotou um sistema de corregulação, ou seja, o Estado estabelece lá uma lei geral, regras gerais, que vão nortear a lei de desenvolvimento de sistemas e o seu uso, né? Só que as entidades, órgãos bem privados, vão poder ter regulações setoriais e códigos de conduta que, inclusive, vão ser levados em consideração em eventual infração cometida, né, um dano causado, né, sim. quando a autoridade responsável for aplicar uma sanção administrativa, ela vai em consideração, poxa, essa entidade ela tinha um código, ela tinha uma preocupação para poder, de boas práticas, apesar de ter acontecido aquele evento danoso. Então, eu vou ser mais tênue aqui na hora de aplicar uma sanção. Né? Então, é possível que haja uma harmonização desses dois sistemas, né, que eu chamo de autorregulação, heterorregulação, né, ou autorregulação regulada. Um dos princípios que eu coloco, né, que devem ser adotados na hora de elaborar esse normativo é o princípio da responsabilidade, justamente, né? Só que a responsabilidade em uma dupla dimensão, né? Que eu acho que é o que eu chamo de accountability e liability, né? Aham. Accountability, o que que é? Né? É essa prestação de contas, é essa averiguação de que efetivamente eu estou em conformidade com a lei e com as normas. Né? Então, a responsabilidade no sentido de consciência de que eu tenho que efetivamente estar adequado ao ordenamento jurídico. Né? Então, com relação à IA, essa preocupação de que eu tenha efetivamente um código de boas práticas, que eu procure resolver os problemas do meu órgão, que eu procure atender aqueles outros princípios que eu falava, né? Citei aqui exemplificadamente, perdão, que é o princípio da excelência Fal- Falamos mediante já o uso de IA, isso. centralidade do ser humano, correção de viés algorítmicos, etc., né? Mas, além disso, né, há uma dimensão que perdão, só complementando, né, também a adequação que a gente chama de ex ante, né? Você já criar sistemas by design que estejam conforme do ponto de vista de valores éticos e jurídicos e constitucionais, né? Adequação by design desde o desenvolvimento ao controle ex ante e também o ex post, né? Ou seja, você após fazer verificações de conformidade, né? Identificação de possíveis viés algoritmos, etc., né? Então, isso é o accountability, né? Mas também tem o liability, que é o seguinte, né? Uma vez que o sistema, apesar de tudo, cause danos a pessoas, uma vez que ele viole direitos individuais, que efetivamente haja uma responsabilização, né? E aí a lei tem que definir de quem, né? E quais são os limites pelos danos causados aos administrados, né? E aí aqui que eu deixo
pro Marcelo desenvolver aí, professor São dois Marcelo. momentos, né? São dois momentos, Rafael. Eu acho que é interessante Exatamente. destacar, porque você estar de acordo, né? Então, seria esse primeiro raciocínio, e o outro seria já algo mais, entre aspas, a posteriori, né? Então, mas beleza, teve um dano aqui, um dano proveniente, de uma situação concreta, e aí a gente vai chamar a responsabilidade civil, né? Claro, que é um instituto que, como eu falei, a gente já estuda há muito tempo, eu estudo com Calixto há mais de 6 anos, E vai e continuar estudando cada vez mais. continuamos estudando, porque continuamos estudando e continuaremos, né? Porque essa questão toda eu acho que vai trazendo mais complexidade ao que a gente já tem, né? É igual a Isso. um testamento, e agora se fala, testamento digital. Como é que funciona isso? Pode? E aí você vai deixando tudo mais dinâmico, né? Os institutos que já existem lá. E chegamos, né, no ponto da responsabilidade civil. Vou deixar aqui com o Calixto, né, Opa, especialista, mestre, doutor. E já que você falou esse do tema é bom. projeto de lei, né, Calixto, falar também um pouquinho e, de repente, um pouquinho do CDC, né, porque, de repente, teria alguma hipótese aí que a gente poderia chamar o CDC como uma Sim, solução, perfeito. né? Eu queria te ouvir em relação a isso. Tá ótimo. Não, na verdade, assim, como o Rafael lembrou, que existe um projeto de lei inicial que falava que a situação civil seria em regra subjetiva, entrou em de urgência, aí fundeu nos acuda, todo mundo preocupadíssimo e tal. E aí o Senado nomeou uma comissão de juristas, né, de especialistas no tema, presidida até pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, né, do STJ, e essa comissão fez um trabalho belíssimo, inspirado muito na diretiva europeia, que sabe que esse tema aqui, claro, também está sendo discutido na Europa, né? E lá no Parlamento Europeu existe uma proposta diretiva sobre regulação de inteligência artificial, também lá ainda uma proposta, mas que traz aí como grande novidade para a necessária objetiva, né, independente de culpa. E, de fato, a comissão, nesse projeto que agora foi apresentado esse ano, virou o PL 2338 de 2023, entrega ao Senado, no caso, ao presidente do Senado, né, atualmente o senador Rodrigo Pacheco. E aí, na época, até a imprensa falou: temos um novo projeto de lei, Rodrigo Pacheco, tal, fez discurso. Enfim, mas de fato o projeto é bem mais avançado, porque ele traz aspectos interessantes, inclusive na linha da diretiva europeia, faz uma classificação de inteligência artificial em risco excessivo, alto risco e baixo risco. E a responsabilidade civil justamente vai ser diferente de acordo com a natureza, né, desse risco. Então, risco excessivo e alto risco é história objetiva. Então, não se vai discutir culpa do fornecedor, de quem utiliza a inteligência artificial. Baixo risco, aí seria culpa presumida, está subjetiva, mas culpa presumida, dizendo que o ônus da prova, o ônus, né, de provar a ausência de culpa é do fornecedor, é de quem fizer uso de inteligência artificial. Isso tudo a gente vê nos artigos, no artigo 27, parágrafos aí desse projeto. Depois, no artigo 28, né, ele fala das excludências da responsabilidade, hipótese que o fornecedor, eu estou chamando de fornecedor, mas no fundo é o agente de inteligência artificial, né, que é a expressão que o projeto usa, né, ou daquele que faz uso de inteligência artificial. E aí, no artigo 28, traz as defesas, e que são defesas também de nexo causal, ou seja, fato terceiro, fato exclusivo terceiro, fato exclusivo da vítima e fortuito externo. Que é interessante que o próprio projeto já fala em fortuito externo, qualificando fortuito, portanto, aquilo que a gente já conhece aí da história civil, que somente fortuito externo, aquele que não tem nenhuma relação, no caso aí, com o sistema de inteligência artificial, completamente estranho sistema de inteligência artificial, que poderia ser usado, portanto, como defesa, daí a expressão fortuito externo, ou que não introduziu no mercado, né, não lançou esse sistema de inteligência artificial. Então, são as defesas do artigo 28 e são as defesas, portanto, expressas, e eu entendo que não haveria nenhuma outra, né, a não ser essas. E, finalmente, no artigo 29, que é o último artigo, são 3 artigos, 27 e 29, no 29, justamente, ele fala que aplica-se no que couber o CDC quando houver relação de consumo, o que atrai também a esfera objetiva. A gente pensa logo no fato do produto, fato do serviço, artigos 12 e 14 CDC, a esfera objetiva, e aí lanço aqui um tema, né, para nossa reflexão, que é a questão dos riscos do desenvolvimento, que são aqueles riscos conhecidos pela ciência, só havem sido descobertos mais tarde, e que sempre desafiaram, esses riscos sempre desafiaram aí toda a doutrina, e que no Brasil também não há uma regulação expressa no CDC, mas há um precedente recente do STJ envolvendo medicamentos, é verdade, no caso do Cifrol e tal, o STJ diz que seria uma hipótese de responsabilidade, não de exclusão da responsabilidade. E acho que no caso de inteligência artificial, estamos falando justamente de fatos aí que a gente ainda não tem o devido controle, todo esse debate maravilhoso, né, sobre como se dará esse controle sobre esses sistemas, se é possível controlá-los, ainda mais depois da inteligência artificial generativa, como eles falam. Enfim, então, esse plano de desenvolvimento pode ser muito bem colocado no futuro, né? É um risco que era desconhecido, foi descoberto mais tarde. Gera ou não responsabilidade de quem fez uso ou de quem lançou um sistema adotado de inteligência artificial. Pelo menos considerando o presidente do STJ, é um caso de responsabilidade e não de exclusão.
que eu entendo que também vai ser aplicada aqui, no caso brasileiro, tá? Mas na diretiva europeia também, na proposta diretiva, também não há uma previsão expressa sobre esse tema, na verdade, mas há uma proposta, e nessa proposta dos defeituosos, os europeus estão tratando como exclusão da responsabilidade esse desenvolvimento. Se o Brasil, ao contrário, nada disser e aplicarmos o precedente do STJ, seria um caso de responsabilidade, né? Então, estaríamos também, de certa forma, na vanguarda aí de proteção do consumidor. Mas, enfim, são só É. reflexões à Mas luz não, da não, não história há civil. muito o que falar, né? Não tem nem como completar aqui depois dessa aula, né, Rafael? A gente Não, está aqui imagina, prestando atenção, né? Totalmente tentei aqui, em poucos segundos aí prestando Eu só estava atenção. tomando notas aqui do É professor. só anotando, só observando, né? O Calista já tem muito imagina, tempo, né? Não canso de falar aqui, né? Já conheço há muito tempo, né? Meu professor, são, orientador, são os pesquisa e amigos. tudo. Para quem não sabe essa diferença que o Calista citou, né? Responsabilidade subjetiva e objetiva, né? A subjetiva, Ah, a sim, gente passa ali importante pela esclarecer. culpa, né? A gente passa pela culpa, então você vai procurar mesmo o culpado ali, né? Pelo dano, entre aspas, já colocando aqui bem de uma forma coloquial, enquanto que no objetivo a gente não tem essa preocupação, né? Então ela é um pouquinho mais fácil, digamos assim, né? Da gente aplicar, porque a gente Resguarda não mais a vai vítima, tende a resguarda a resguardar vítima, né? porque evita essa Pensamos no discussão de culpa, CDC, quem né, é o culpado, Calixto? Né? Pensamos no exatamente. regime do CDC, né? E no Por artigo isso deve ser, 927, claro, né? O parágrafo único, né? O sim, nosso também objeto de foi objeto estudo. de nossas reflexões E a aí. culpa presumida é algo aí no meio do caminho, né? Porque aí não é Exato. responsabilidade objetiva ainda, mas aí é um pouquinho mais forte, né? Seria uma responsabilidade subjetiva mais fortalecida, né? Você já presume aí a culpa. Então, Exato. E- inclusive, né, a gente estudava bastante isso. Falava, não, é o meio do caminho, né? O meio termo aí. De exato, repente, exato. não vamos dizer que é objetivo, a gente coloca uma culpa presumida aí. Né? Então, E mecanismos é que a bom ver gente que tem, o. né, Calixto? Perfeito. E é bom ver que o projeto também já esclarece que quem vai ter que afastar essa culpa é o Sim, usuário, enfim, o que é o projeto agente, vai né? Agente determinar, judicial. e as excludentes, como você É, falou. é Então, interessante é também. interessante. E finalizar essa questão só dizendo que no projeto também consta aí que haverá um órgão regulador, né, meu caro Rafael? Então, vamos ver como será Vamos constituído esse aguardar. órgão, que fará a Essa vai ser uma catalogação, briga boa, hein? uma bela briga, com Porque certeza. não Como sei se você viu catalogar uma alto nota que risco, baixo a. risco. Ah, isso aí é uma nota da NPD, não sei se você Sim, viu, meio que dizendo, não, olha, esclarece aí. eu acho que eu sou uma boa de ser essa autoridade aí. Ela já tá se, Eu tenho, se olha, vangloriando, né? a parte de proteção de dados quem manda sou eu. De Aham, fato, a sim, LGPD verdade, a fala disso, NPD. mas assim, dei a impressão que eles me colocaram, eu acho que seria, né, faz todo Uhum. sentido que eu seja nomeado essa autoridade. Enfim, essa vai ser uma briga interessante de a gente Uma boa acompanhar, briga, né? verdade, verdade. Que, inclusive, outra coisa que chamou atenção no projeto ele criou uma avaliação avaliação algorítmica, né? Uma espécie de Avaliação de impacto relatório de algorítmico. impacto algorítmico, exatamente. Eu queria lembrar, AIA, lembrei da sigla, avaliação de impacto algorítmico. Tem aí, igual que tem o relatório de impacto ambiental e outros, que a gente ouve falar tanto. O RIPD, e Então, no caso de proteção de dados, o relatório de impacto de proteção de dados, né? perfeito, exatamente. Então, estamos criando mecanismos também para avaliar esses sistemas, né? Inclusive reclassificar se era de alto risco, eventualmente passar risco excessivo, ou eventualmente reduzir para baixo risco. Isso tudo tem previsão de ser feito aí, inclusive com o apoio dessa autoridade, que a Agora, gente professor, fica no eu fiquei aguardo, curioso, né? desculpa se eu estou me delongando aqui, mas Não, eu de fiquei muito maneira. curioso com essa temática que o senhor trouxe. Achei muito interessante a questão de responsabilidade, pelo que eu entendi, por risco desconhecido. Chama risco do desenvolvimento, né? Por isso que só o desenvolvimento científico vai descobrir. Ou seja, você lança no Hum, mercado, o risco era desconhecido, quer dizer, foi testado, e o que foi testado chegou a tais riscos conhecidos. E aí se sei. entendeu que o risco não era tão grande assim, os benefícios eram maiores e tal, então vamos lançar para trazer mais benefícios. Só que aí, com o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da ciência, são descobertos novos riscos. Nesses novos riscos é que são dramáticos, digamos assim, né? Inclusive, aí Ah, já no caso de interessante. medicamentos, isso é muito presente, por exemplo, no caso de medicamentos, né? Tivemos a talidomida ano passado, tivemos agora, nesse caso da SJ, foi o Cifrol, que era um medicamento para combater mal de Parkinson, doença de Parkinson, e depois se constatou que ele trazia compulsões, produzir compulsões aí no usuário, então compulsões para o jogo, para o alimento, Que enfim. coisa. E aí foram relatados casos, então, ao redor do mundo de pessoas desenvolvendo essas compulsões, e um dos casos foi aqui no Brasil, uma consumidora do Rio Grande do Sul, né, teria desenvolvido uma compulsão para o jogo, e com isso gastou todo o patrimônio dela, dilapidou o Nossa, patrimônio, e aí ele entrou com essa ação e se comprovou. Foi durante o uso do medicamento. Ela parou de usar o Cifrol, ela superou isso. Diz ela que que entrava na coisa. época tinha um bingo, né? Ela entrava no bingo, jogava, gastava tudo. Aí depois, quando parou de usar, entrou no bingo, aí falou: Isso aqui não tem nada comigo, o que eu estou fazendo aqui? E aí, segundo isso, ela conseguiu essa reparação do fabricante aqui no Brasil, foi a Boehringer Ingelheim, que comercializava,
e foi condenada sob o argumento que era um risco próprio do negócio, um risco próprio do Ah, produto, né, no caso, e talvez possa ser um precedente também na Um inteligência tema de artificial. Você, podcast, né, interessante, hein? Calixto? Estou aqui pensando já no bom, roteiro do fica a Esse próximo dica, né? caso aí, episódio. Não esse quero caso vale um forçar nada, não podcast, hein? quero Esse caso forçar. vale um Esse podcast, um caso vale, hein? precedente. Mas é um caso E interessantíssimo, a partir de interessantíssimo. agora, né, muito se Interesante. falou disso na É, pandemia também, medicamentos, exato. tratamentos, né? Isso. Vacinas, tudo que É, Toda a nós temática das sabemos. vacinas, né? vacinas, né? Exatamente, exatamente. Então Esse se vale pensa sim. muito É, nisso. E a pessoa, é. né, nesse caso é, o que você falou, né? A pessoa quando vê gastou o patrimônio foi embora. Inclusive, era É, advogada, teve que sair do escritório. O escritório falou assim: Que olha, você não coisa. volta. Ela saía para almoçar, ia para o bingo e esquecia da vida. Ixi, Esse é o coisa, fato cara. concreto, dramático Foi um dela. Mas, acórdão do enfim, STJ que resolveu essa É, questão. a relatora foi Nancy Andrighi e tratou como, ela até chamou de Nancy fortuito Andrighi. interno. E é bom para te Fortuito recordar o que interno. eu falei há pouco, né? Que o fortuito interno é um risco próprio, inerente, portanto, gera responsabilidade. Por isso é que o PL 2338 fala que Ah, só será excludente, só haverá exclusão se for um fortuito externo. Então, foi muito bem hum. também o PL nesse sentido, de esclarecer que o fortuito teria que ser externo, né? Porque o fortuito Olha, interno seria fonte de responsabilidade. Então, considerando isso, o presidente do STJ, em tese, poderíamos dizer que, num caso de A, pode ser um caso de responsabilidade, sim, tratando-se como fortuito interno, não fortuito externo, olha que coisa interessante. Mas isso aí eu tenho algum outro podcast, né, Gabi? Sem querer esse forçar. aí eu tô até pensando já, né? Risco de Tá bom, tá desenvolvimento. bom. É, a gente já essa contou um aula pouquinho, vale né, nas ouro, hein? pesquisas. São os É, amigos aí. com Espetacular. certeza, mas o Calixto vai voltar, Rafael também. Com Né? certeza, chamar Mas aqui o nosso queria Rafael. É um agradecer, né, prazer. os dois, a disponibilidade, né, para bater esse papo tão legal, esse tema tão rico, tão complicado, tão complexo, né? Tantas coisas a gente Com passou por certeza, tantos Gabi. pontos, né? E agradecer o Calixto pelo contato também, por fazer a ponte, né, aqui para que o Imagina. Rafael pudesse Rafael é participar, um né? E convido os colega da dois, né, nossa para gloriosa. retornar aqui ao podcast, com certeza. E vamos fazer a divulgação, né, Rafael, do seu livro, né, Puxa aqui vida, também. Isso agradeço aí. sim, isso Eu Agora é o sim. vou colocar no momento post, tá, do merchan, né? Instagram. A galera que acompanha lá vai ver, vai ter foto. Maravilha. Tá Momento fresquinho, né? O merchan. livro já está Tá disponível no saindo. site da Isso, Lumen É, Iuris, né, editora, né, que você publicou. Acabou de sair, exatamente. então, gente, ó, assim, quem se interessa pelo tema, né, tá aí uma super indicação, né, Regulação Ético-Jurídica de Inteligência Artificial na Administração Pública, né, de autoria, claro, do Rafael. E aí a gente vai deixar, pode deixar o link também, né, para o site da editora, marcar a editora, perfeito. né, no post, quem tiver interesse, vou colocar também na legenda aqui do episódio em adquirir, né, um material fresquinho sobre isso. Então, se você ouviu o episódio, pesquisa sobre isso, estuda, de repente vai escrever um TCC, né, Calixto? Outro dia recebemos aí uma Opa, mensagem de um olha aí. aluno que escreveu, estava escrevendo um TCC sobre Sim, responsabilidades verdade. Muito influenciadores, né? bacana. Então, usando Exato. as referências, então, Aí caso ouviu o alguém nosso aí, o podcast. ouvinte se interesse, né, esteja estudando, queira refletir mais, se aprofundar mais, claro, vamos deixar aqui a recomendação. E espero que voltem, né, aqui no podcast. Já tem um tema Será um aí, já prazer. pensamos aí nos próximos temas. Agradecer pela participação e deixar esse espaço aqui, se vocês quiserem deixar mais alguma reflexão, alguma pergunta, de repente, para os ouvintes, né? O espaço é de vocês. Agradeço a parceria. Eu quero só agradecer, Gabi, dizer que foi um prazer estar com você de novo e agora também ao lado aqui do nosso Rafael, colega da nossa Petrobras, sempre destacado lá nesses temas, direito digital, outros desafios aí. Então, eu agradeço demais e fico aqui esperando a próxima oportunidade. Muito obrigado. Com certeza. Bom, Gabriela, eu também gostaria só de agradecer pela oportunidade de falar aqui no seu podcast. Para mim foi uma honra, né? Ainda mais assim, ladeando aqui com o professor Marcelo Calisto, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, né? Uma referência lá na Petrobras, né? Professor de Direito Civil, de Somos Responsabilidade amigos. Civil. Então, agradecer mais uma vez aí pela oportunidade da participação aos dois aí. Perfeito, gente. Eu que agradeço, né? Acho que com dois convidados, então, fica mais dinâmico, né? Mais rico, cada um traz a sua experiência, né? Cada um aqui contribuindo. Toda vez que eu gravo um tema assim mais Muito bom. moderno, né? Tava até falando com o Rafael, me dá, né? Eu fico fascinada, mas também um pouco preocupada, né? Aquela coisa meio ambígua, né? A gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Mas fica aí a É, super recomendação, né? Do livro dele. Eu vou Com deixar aqui certeza. certinho para vocês, né? Para os ouvintes. E deixe sugestões também de temas para que eles retornem, né? Ficaram curiosos, já tem alguma sugestão? De repente, no futuro, esse PL aí vira alguma coisa, a gente volta aqui para comentar. Podemos ver Pode comentários ser ao PL também, também. né? Não estamos à Voltamos à lei. sabemos. disposição. A Comentários volta à do lei, PL, que não é futura mais lei, a gente PL, volta. né? Com certeza. Então, veremos, né? Como isso vai ficar no futuro. Mas é isso, então, gente, ouvinte, muito obrigada, né? Quem nos acompanhou até aqui. Se vierem pelo Calixto, pelo Rafael, não deixem de seguir o podcast, o perfil, compartilhar esse episódio. Se esse episódio te ajudou, compartilhem.
Sigam, né, nas redes sociais, @JustaAgoraPodcast no Instagram. No YouTube também tem um canal, se inscrevam no canal, quem quiser acompanhar por lá, né? O áudio dos episódios fica tudo completinho lá para vocês escutarem na íntegra. Então não deixem de compartilhar esse episódio, né? Se ajudou vocês, se acharam interessante. E aguardo os dois para a próxima. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Tchau, meus tchau. queridos. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.